Oi, gente. Como combinado, essa aula aqui a gente fez só exercício, tá bom? Só que antes eu queria fazer uma pequena revisão com vocês. Na aula passada eu comentei com vocês que a determinação de cateto oposto e cateto adjacente depende do ângulo de referência, né? Então, assim, sempre quando vocês pegarem um exercício de seno, cosseno e tangente, eu quero que vocês analisem quais são os ângulos que aparecem além do ângulo de 90 graus, tá? Aqui no caso está bem explícito, que é o ângulo de 45 graus. Então, ó, com relação a esse ângulo aqui, eu quero que vocês montem uma tabelinha, tá? Ó, determinando quem é o cateto oposto, o adjacente e a hipotenusa. Um outro ponto é que assim, ó, a hipotenusa ela não vai mudar com o ângulo. Só que eu coloquei ela aqui só para organizar melhor, tá? Então, vamos lá. Com relação ao ângulo de 45 graus, quem é o cateto oposto? O x. O adjacente é um mistério. E a hipotenusa vai ser 80, tá? Agora que a gente já conseguiu determinar cada um desses pontos aqui, eu preparei um formulário, né, com as fórmulas da aula passada, só para facilitar para vocês, tá? Porque o próximo passo a gente vai precisar disso. Então, lá, o próximo passo a gente vai pensar assim, ó. Quais são as fórmulas? Qual é a fórmula aqui, ó, que relaciona cateto oposto com a hipotenusa? Se a gente for olhar, ó, é o seno, né? Então, a gente vai reescrever o seno, ó, a fórmula do seno. No lugar do x, a gente vai colocar o ângulo de 45 graus. O cateto oposto vai ser o x, né? E a hipotenusa vai ser o 80. Ou seja, a gente só substituiu, tá? Agora, vendo na calculadora científica, quanto é o seno de 45, do 0,7. Um outro ponto, pessoal, é que assim, ó, eu sempre fui arredondando, então se der o de vocês é um pouco diferente, porque eu não vou lembrar de restar de cabeça agora, tá? Mas aí vocês se elevem, que foi nesse sentido aí, tá? Então, vamos lá. O restante a gente pode copiar. Agora aqui um ponto importante também, ó. Esse 80 está atrapalhando o resultado do x. Então, se ele está dividindo o x, vai passar para o outro lado multiplicando. Porque o inverso da divisão é a multiplicação. Aí vai ficar 0,7 vezes 80 igual a x. Continuando. Essa multiplicação aqui, ó, vai dar 56 igual a x. Agora, organizando, né, colocando a incógnita do lado esquerdo, vai dar que x é igual a 56. Ou seja, aqui ele deu o triângulo retângulo, nos perguntou o valor de x, que seria o cateto oposto, e nosso resultado deu que é 56. Próximo exemplo. Vocês podem dar pausa, tentar resolver sozinho e depois acompanhar, ou tentar resolver sozinho e depois comparar, ou acompanhar aqui, tá bom? Vamos lá. De novo, ó. Temos um triângulo retângulo. Qual é o ângulo que aparece além do ângulo de 90 graus? É o de 30 graus, né? Então, ele vai ser o nosso ângulo de referência, tá? Então, ó, com relação a ele, a gente vai determinar o cateto oposto, o adjacente e a hipotenusa. Quem vai ser o cateto oposto? O 5. O adjacente vai ser o A e a hipotenusa é um mistério, porque a gente não tem o valor dela, tá? Então, vamos lá. Analisando aqui as fórmulas. Qual é a fórmula que relaciona cateto oposto e cateto adjacente? Se a gente for olhar aqui, ó, é a tangente. Então, a gente vai reescrever a tangente aqui. No lugar do x, a gente vai colocar o 30 graus, tá? E o restante eu só substituir. Aí eu vou fazendo um pouquinho mais rápido pra gente não passar uma vida no vídeo, né? Continuando, ó. Se a gente for olhar, é o valor da tangente de 30, vai ser 0,6, o restante só copiei. Aí agora aqui, ó. A nossa incógnita, o A, ele não pode ficar no denominador, tá? Então, já que ele está dividindo 5, vai passar para o outro lado, multiplicando. 0,6 vezes A igual a 5. Aí agora aqui a gente tem outro problema, ó. O 0,6, ele está atrapalhando o resultado de A. Então, já que ele está multiplicando A, ele vai passar para o outro lado, dividindo, porque o inverso da multiplicação é a divisão. Aí vai dar A igual a 5 dividido por 0,6. Então, A vai dar 8,33, tá? Próximo exemplo. De novo, qual vai ser o nosso ângulo de referência? Vai ser o de 30 graus, né? Então, quem é o cateto oposto? O adjacente é a hipotenusa. Vai ser B, 60 e o mistério. Continuando. Qual é a fórmula que relaciona cateto oposto e cateto adjacente? De novo, é a tangente. Então, a gente reescreve. No lugar de tangente de x, a gente vai colocar o valor do ângulo, né? Que é o ângulo de 30 graus. E vai substituir o restante, tá? Ó, vai ser igual a b sobre 60. Aí, a tangente de 30 vai dar 0,6 igual a b sobre 60. Aí, o 60 está atrapalhando o b, então, ele vai passar para o outro lado, multiplicando. 0,6 vezes 60 igual a b.
Então, B vai ser igual a 36, tá? Próximo exemplo. De novo, o nosso ângulo aqui de referência é o seu de 60 graus. Então, monta a tabelinha. O cateto oposto a gente não tem, o adjacente é o x e a hipotenusa é o 10, tá? Então, aqui, qual fórmula relaciona cateto adjacente com a hipotenusa? É o cosseno. Então, aqui, ó, cosseno de x igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, no lugar do x, a gente vai colocar o ângulo de referência, tá? E o restante a gente vai só substituir com os valores que a gente obteve aqui na tabelinha. Então, aqui, ó, cosseno de 60 igual a x sobre 10. Qual é o cosseno de 60? 0,5. Continuando, ó, aqui como eu tinha falado nos outros exemplos, né? O 10 está atrapalhando o valor de x, então vai passar para o outro lado multiplicando, porque o inverso da divisão é a multiplicação. Aí aqui, ó, 0,5 vezes 10 igual a x, então x vai ser igual a 5, né? Exemplo E. Qual é o nosso ângulo de referência? 45 graus. Então, faz tudo em função dele, tá? O cateto oposto vai ser um mistério. O adjacente é o 60 e a hipotenusa é o L. Qual é a fórmula que relaciona cateto adjacente com a hipotenusa? É o cosseno. Reescreve, coloca o ângulo de referência. Isso aqui já foi tudo mais rápido. Mas vamos lá. Cosseno de 45 graus vai ser igual a 60, que é o nosso cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é o L. Aí, fazendo pela calculadora científica, ó, o cosseno de 45 deu 0,7, igual a 60 sobre L. Aí, o L não pode ficar aqui embaixo, ó. Lembra que eu falei no exemplo anterior. Anterior do anterior, né? Então, ele vai passar para o outro lado, multiplicando. 0,7 vezes L igual a 60. Então, esse 0,7 está atrapalhando de novo o L. Já que ele está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. L igual a 60 dividido por 0,7, que vai dar 85,7. Próximo exemplo. Aqui, pessoal, o professor ele pode rotacionar o triângulo quantas vezes ele quiser, tá? Mas a teoria não vai mudar. Então, vamos lá. Nosso ângulo de referência aqui nesse exemplo é o 30 graus. O cateto oposto vai ser o 12. O adjacente não tem, a hipotenusa é o D, tá? Agora aqui, ó. A fórmula que relaciona o cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, reescreve. Vai ficar bem no automático, né? Seno de 30 graus vai ser igual a 12 sobre D. Aí, vem no resultado, vai dar 0,5 igual a 12 sobre D. O D não pode ficar aqui embaixo, então vai passar para o outro lado, multiplicando. 0,5 vezes D igual a 12. Agora, a gente vai passar esse 0,5 para o outro lado, dividindo. Então, D é igual a 12 dividido por 0,5. E D vai dar igual a 24, tá? Próximo exemplo. G. Aqui, ó, é legal. Porque aqui, nesse caso, ele não deu o valor do cateto oposto e nem do adjacente. Então, como que a gente vai fazer isso daí, ó? Vamos lá de novo. Em relação ao ângulo de 30 graus, quem é o cateto oposto? O Y. O adjacente é o X e a hipotenusa é o 15. Então, vamos pensar assim, ó, quando ele não der nenhum dos valores dos catetos, a gente vai calcular o seno e o cosseno, tá? Esses dois. Pode ser nessa ordem ou primeiro cosseno, depois seno, vocês escolhem, tá? Então, vamos lá. Calculando primeiro o seno. Seno de x vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Substituindo, ó, seno de 30 graus, né? Porque nosso ângulo de referência é o 30 graus. Vai ser igual a y dividido por 15. Aqui é a mesma coisa que a gente está fazendo nos outros exemplos, tá? Ó, 0,5 igual a y sobre 15. O 15 vai passar para o outro lado multiplicando. Vai dar que y é igual a 7,5. Agora, a gente vai calcular o valor do cosseno. Reescreve a fórmula. Substitui o ângulo de referência e os valores. Aqui, o cosseno de 30 deu 0,86. O 15 vai passar para o outro lado multiplicando, tá? E o x vai dar igual a 12,9. Aqui, ó, eu sugeri para vocês, como eu coloquei aqui em cima, ó, calcularem o seno e o cosseno, porque, tipo, a tangente não ia ser possível. Porque se a gente não tem o valor do cateto oposto e do cateto adjacente, tipo, a gente não ia sair do lugar. Então, ó, lembra, quando ele der um triângulo retângulo para vocês e não der nenhum dos valores dos catetos,
a gente vai calcular o seno e o cosseno, tá? Porque só assim a gente vai conseguir resolver os valores de x e de y. Na verdade, né, se a gente descobrir isso, daria para fazer também por Pitágoras, mas vamos evitar a fadiga. Aí, ó, acabou. Gente, muito obrigada por essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode colocar aí no comentário, tá bom? E até a próxima.